Oi gente, hoje eu resolvi fazer um tutorial em vídeo ao invés de fazer tutorial em foto, porque fazia um tempinho que eu não fazia tutorial desse jeito. E ele não é um tutorial de maquiagem completo, ele é mais pra dar algumas dicas de coisas que eu acho bem importantes, que são simples, mas que fazem uma diferença bacana na hora que a gente tá se maquiando. É uma diquinha de corretivo e algumas dicas de delineador, que eu sei que é uma das coisas mais difíceis de se fazer. Até hoje, me maquiando há muito tempo, eu ainda tenho dias, sabe, que um olho fica bom e o outro fica todo horroroso, o traço fica meio grosso, enfim. Então, essas dicas são mais assim pra tentar fazer com que o delineador tenha o mínimo de erros possíveis e que fique bem igualzinho nos dois olhos. Então vamos lá, vou começar primeiro dando um jeito na minha cara, porque eu tô sem base, tô sem nada, então deixa eu me pintar e eu já volto. Tô usando uma misturinha de base, essa aqui é a Le Teint Touché Eclat da Yves Saint Laurent, e de primer, esse aqui é o Essence Sublime da L'Occitane. Eu misturo os dois, porque eu quero uma cobertura ok, mas eu não quero nada muito pesado, porque depois eu ainda vou sair de casa e tal, ainda é dia. Enfim, eu tô usando esse pincel aqui da Maria Margarida, que é o F17, ele é um pincel chanfradinho, de cerdas sintéticas. E agora que eu já passei a base, vem a primeira dica, que é a de corretivo. Eu vou usar um corretivo que é bem baratinho. Esse aqui é da Tracta, ele é um corretivo muito bom, tem um custo-benefício bacana. E a primeira dica do corretivo é aplicar ele não em toda a extensão da olheira. Eu gosto de passar só aqui nesse cantinho. Eu tô olhando pra lá porque tem um espelho ali, tá, gente? Só nesse cantinho, assim. E eu deixo ele dar uma cozinhada por um tempinho. E eu gosto de fazer isso especialmente com corretivo líquido, porque alguns deles eles tendem a secar um pouquinho. E quando o corretivo ainda tá muito, muito líquido, na hora de esfumar ele acaba saindo um pouco do lugar e perde parte da cobertura. Então eu gosto de deixar, sabe, um minutinho agindo pra ele dar, assim, uma secadinha. Tem uns, claro, o Prolongo da máquina não dá pra esperar tanto porque ele seca mais rápido. Esse aqui não seca total, então eu tô deixando. E aí eu vou vir com esse pincel aqui, que é da Six Plus, é um pincel chanfrado, cerdas sintéticas. E o que eu vou fazer, gente, é, ao invés de esfregar muito, eu só vou vir com o pincel e vou dar umas batidinhas. Começa no canto interno onde tem bastante corretivo e depois eu puxo as batidinhas mais pro lado. Não sei se vocês estão notando. E ó, agora o outro lado. E pronto. Bem melhor. Ultimamente eu tenho evitado de passar corretivo aqui em cima quando eu uso base também, porque eu tenho a pálpebra muito oleosa e quanto mais produto eu uso em cima, mais acumula aqui no côncavo. Então eu já passei a base já deu uma tapeada bacana, só a parte de baixo que ainda precisava de um pouquinho mais, né, de produto e cobertura, por isso eu passei o corretivo. Enfim, e quando eu vou assentar o corretivo, porque é importante, dependendo do tipo de corretivo que tu usa, se for o caso esse da Tracta que não seca total, ele ainda fica meio cremosinho, então ele sai mais fácil, transfere mais fácil desse jeito. Então o que eu gosto de fazer é passar um pó por cima, e eu gosto de passar pós que são de baixa cobertura e um pouco mais clarinhos. Porque eu já notei que se eu for usar um pó, tipo o pó que eu uso no meu rosto todo, ele acaba escurecendo esse, sabe? Ele acaba escurecendo o corretivo e essa área aqui. Então eu vou pegar o meu preferido, que vocês já devem ter notado, porque eu acho que é só o que eu uso há milênios, é o Pale Yellow da Bobbi Brown. Mas, gente, qualquer outro pó, por exemplo, um blot da MAC também. Nossa, meu tá. O blot da MAC também serve porque ele tem uma cobertura bem levinha e ele é mais clarinho. Então eu vou usar o Pale Yellow, que tu pode usar também pó translúcido pra esse tipo de coisa. É só tomar um pouco de cuidado com o tipo de pó translúcido, porque alguns, dependendo, se tu não esfuma bem, em foto com flash fica Creuso Master. Então, né, só tomar cuidado de passar bem pouquinho, só pra realmente assentar esse produto que tá aqui na olheira. E eu tô usando um pincelzinho, esse aqui é o da Sigma, tá com a nomenclatura antiga, é o SS222, hoje em dia eu acho que ele tem outro nome no site, mas eu aviso em algum canto aqui do vídeo qual é o nome dele atual. Então tô dando batidinhas, bem pouco produtinho, gente, é só
pra realmente assentar o corretivo no lugar e ele não ficar mais tão cremosinho. E vocês estão vendo que eu não tô passando em tudo, eu tô passando concentrado mais no canto interno e vindo um pouquinho mais pro meio do olho. Também gosto de passar um pouquinho aqui em cima. Mas, gente, é sério, é só o mínimo necessário pra dar uma matificada e assentar o corretivo no lugar. E aí depois, quando eu vou passar o pó facial, vou fazer isso agora pra mostrar pra vocês, eu tento evitar um pouco a área do olho. Então, deixa eu pegar meu pó. Eu vou usar esse aqui da Hourglass, é o Ambient Lighting, na cor Dim Light. É um pó que eu gosto bastante porque ele ainda deixa um pouco de vício na pele. Então eu vou passar aqui na testa, no meu nariz, queixo, e um pouquinho aqui na lateral do rosto, mas ó, evitando a área do olho, porque o olho já tá com o pó pale yellow. E deu. Então, essa parte da pele tá feita. Agora eu vou passar um blush rapidinho e a gente vai pro delineador. Bom, tá feito, né, o blush, eu também passei um batonzinho. E agora a gente vai pro delineador, começando com um lápis. Então, a gente vai pegar o lápis, esse aqui é da Clinique, é o Quick Liner for Eyes. Deixa eu dar um zoom, deixa eu me ajeitar aqui. E o que eu vou fazer é passar o lápis bem rente dos pelinhos dos cílios. E eu não preciso nem fazer um traço muito perfeitinho, vocês estão vendo que é um traço assim bem rapidinho. E aí o que dá pra fazer é ou usar um pincelzinho tipo esse aqui é o Pink Gloss EN30, também tem o 214 da MAC, a Mary Kay tem um pincel assim também. E eu vou alisar esse traço. Quem não tem um pincel assim, pode usar também um cotonete. Exemplo, pega o cotonete e esfuma o traço, alisa ele. Vocês viram como ele dá uma leve alisadinha no lápis e aí o lápis fica mais fraquinho. O que ele vai servir é tipo um mapa pra gente passar o delineador líquido mesmo. Mas antes eu vou fazer o puxadinho, gente. E o puxadinho é assim, tem que imaginar uma linha aqui de onde acaba o olho em direção à pontinha da sobrancelha. Então, usando este ângulo aqui, a gente vem bem aqui onde acabou o olho e faz um tracinho. Ó. E depois, claro, do tracinho a gente puxa pro olho. É mais fácil fazer com lápis porque se der errado é mais simples de demaquilar. Então, né, agora que esse tracinho tá feito, a gente ajeita ele um pouquinho com o cotonete, dá uma esfumadinha. E ó. E aí sim, a gente vem com o delineador líquido, que é a parte mais complicadinha da função toda, e dá pra passar ele de dois jeitos. Com o pincel que já vem com o delineador, que eu acho mais difícil porque ele normalmente vem com mais produto, ou então com um pincel chanfrado. Deixa eu pegar um aqui. Este é um pincel chanfrado, esse aqui é da marca Pink Gloss, mas tem de várias outras marcas, tem da Sephora, tem da Class Vo, enfim. E aí o que eu gosto de fazer é pegar do aplicador do delineador, eu pego o pincel chanfrado e esfrego nele para sujar as cerdas de produto. E aí sim, o que eu faço é carimbar a pálpebra. Vocês estão vendo que eu tô dando leves batidinhas. Por aquela área onde tinha o lápis. É meio chato de ter que ficar indo e voltando com o aplicador e o pincel, mas o risco de errar é bem menor e também de borrar, porque não tem tanto produto nas cerdas. E a parte mais difícil é de fazer bem fininho aqui no canto interno do olho, mas de novo, fecha bem o olho e carimba.
E aí vai meio que só cobrindo o lápis como delineador. Super emocionante, só que não. E aí, no canto externo do olho, também carimba. E aí, como o pincel ele é chanfrado, é fácil de fazer retinho, ó. Não ficou bem fininho, e aí sim, nesse momento a gente pega o aplicador mesmo do delineador, deixa eu pegar aqui. A gente vai tirar um pouquinho do excesso, eu vou tirar aqui na parte de trás da minha mão. E aí sim, só pra esse final do puxadinho, a gente usa ele. E lembrando que quanto menos pressão tu aplicar sobre a pele, mais fino fica o traço sempre. Então, agora a gente vem aqui. E faz a pontinha. E ó, fica bem retinho, bem fininho. Se quiser dar uma reforçada ao longo do olho, também tá mais fácil porque a gente já fez aquelas outras duas etapas do lápis e do pincel chanfrado. E sempre reparar bem se bem rente do cílio tá pintadinho, porque fica meio estranho e perde um pouco do impacto se fica um pouco de pele descoberta nessa área entre, né, o cílio e o traço. Então, cobre bem. E ó, prontinho, delineado feito. Demora um pouco mais do que fazendo direto, mas é melhor do que fazer, daí ficou torto, e aí tem que fazer de novo e tudo mais. Então no final eu até acho que economiza um pouco de esforço. Pronto, agora eu fiz também o outro lado, repetindo os mesmos passos, e eu acho que eles estão bem parecidos. Porque, como eu disse, claro que, assim, o nosso rosto, as duas metades não são iguais, mas se tu tentar respeitar o ângulo do final do olho para a ponta da sobrancelha, a chance deles ficarem mais parecidos é maior. Então agora eu vou passar um rímel e já vou terminar a maquiagem. Agora que o rímel tá aplicado, uma última dica, uma coisa que eu sempre gosto de fazer depois que eu terminei a maquiagem toda, é dar uma olhada aqui embaixo, porque às vezes acumula um pouco de corretivo, especialmente pra quem tem linhas embaixo dos olhos, então eu passo um cotonetezinho, porque no meu caso, acumula uma vez só, que é logo depois que eu termino a maquiagem, e aí depois que eu limpo, ele normalmente não acumula de novo, então só passar, não esfrega muito pra não tirar a cobertura, só tirar aquele excesso que entrou na linha. E é isso, deixa eu dar um zoom out. Pronta, o delineado feito, fica bem bonitinho. É mais demorado de fazer, mas também diminui muito a chance de erro. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Um beijão, até a próxima. Tchau, tchau.